A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no áudio 20, meus irmãos. Chegamos no áudio 20, né? Olha só, 20 estudos sobre Gênesis. Eu estou detalhando aqui, né? E nós estamos no capítulo 22, verso 9. Vamos ler? Nós estamos narrando a história do sacrifício que Deus pediu para Abraão, né? Para ver se ele realmente cria em Deus. Olha só. Verso 9. Paramos ontem no 8, tá? 22:8, hoje é o 22:9. E vieram ao lugar que lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Realmente ele ia sacrificar a criança, né? Mas não era esse sacrifício que Deus estava vendo ali. Vamos lá, verso 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse-lhe: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não te negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro. Tá vendo? Deus não preparou um cordeiro para o sacrifício, porque o cordeiro já estava preparado, que era o nosso Senhor Jesus, que ainda ia nascer, certo? Então, não apareceu um cordeiro ali. Leia direitinho, tá? Quem apareceu nos arbustos foi um carneiro para ele, não um cordeiro. Então levantou Abraão, verso 13, então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e o tomou, o carneiro, e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Repara, meus irmãos, eu vou ler de novo. Verso 15. Quando eles olhavam e chamavam de anjo, na verdade era o nosso Cristo, que já estava fazendo a obra, tá? Verso 15. Então o anjo do Senhor, quando fala o anjo do Senhor, ali se está se referindo a Cristo, tá? Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez. Então quem falou com ele a primeira vez? O mesmo anjo do Senhor, Cristo. Desde os céus, verso 16. E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Tá vendo? Como é que você considera um anjo como um senhor? Porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei. Anjo abençoa? Estranho, né? Viu como é que é Cristo? Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente. Como é que anjo promete uma coisa que ele não tem? Viu? A tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente, olha só, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços e levaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, o seu primogênito, e Bus, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quesede, e Razo, e Pildas, Gidlaf, e Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reuma. Ela lhe deu também Teba, e Gaão, e Taás, e Maaca.
Por que é importante a genealogia? Apareceu uma pessoa aqui importante. Eu vou ler o verso 22. E Betuel gerou Rebeca. Aguarde mais um pouquinho, tá? Aqui nós finalizamos então o capítulo 22, né? Paramos aqui no versículo 24 e agora nós vamos para o capítulo 23, meus irmãos. Vamos lá? E foi a vida de Sara 127 anos. Quantos anos Sara viveu? 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara, e morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom. Tá vendo? Então, repara agora, morreu uma pessoa muito importante, morreu Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus. És no meio de nós, enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a tua sepultura para enterrares o teu morto. Então ali os homens, né, falaram para ele: o senhor é um príncipe para nós, pode escolher, vai enterrá-la, o seu morto, nas sepulturas nossas, fica tranquilo, isso aí o senhor não precisa se preocupar não. Mas olha o que aconteceu, verso 7. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que me sepulte o meu morto de diante de minha face, ouve-me, falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que má dê pelo devido preço, em posse de sepulcro no meio de vós. Então ele queria comprar, ele já não queria mais ganhar, ele queria comprar, para ser dele, o lugar que ele sepultaria a sua amada Sara. Verso 10. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom heteu a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está diante dos olhos dos filhos do meu povo. Tá dou, sepulta o teu morto. Tá vendo? Eles tinham tanta gratidão por Abraão, por ser um príncipe de Deus e estar abençoado por estar perto dele, que ele não queria nem cobrar. Efrom queria dar a ele, né? Verso 12. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te o preço do campo, o darei, toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti, sepulta o teu morto. Ele está falando: olha, essa terra que você quer custa 400 ciclos de prata. Mas o que é isso entre eu e o Senhor? Não é nada. Sepulta seu morto. Aí no verso 16. E Abraão deu ouvidos a Efrom. E Abraão pesou a Efrom a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, correntes entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nela estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno, ao redor. Se confirmou Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos que estavam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre. Então, o corpo de Sara foi enterrado no campo de Macpela.
Quero ver você falar para mim lá no Instagram, lá no Facebook, aonde foi enterrada Sara, mulher de Abraão. Tá bom? Campo de Macpela. Vamos ver se você vai lembrar. Em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Verso 20. Assim, o campo e a cova que nele estava se confirmou Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. E aqui finaliza o capítulo 23, né? Do sepultamento de Sara, meus irmãos, né? Nós vamos agora para o capítulo 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa que tinha, o governo sobre tudo o que possuía. Então ele tinha alguém que tomava conta de tudo para ele, né? E aí ele vai dizer, ó, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Ele tinha medo de morrer, e acontecer que o seu servo arrumasse uma mulher estranha para ele, né? Então, ele queria que ele arrumasse uma mulher da sua parentela, para continuar a semente, para não casar com mulheres estranhas, né? Então, ele falou, isso aqui era um tipo de juramento que tinha. Ele tinha que colocar a mão debaixo da coxa da outra pessoa e jurar por Deus. Não me pergunta por quê, mas era um costume dos hebreus naquela época, né? Então, ele tinha que colocar a mão ali debaixo e fazer esse juramento, né? Verso 4. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar ao teu filho a terra de onde saíste. E Abraão disse, guarda-te que não faças lá tornar meu filho. Então o que o servo falou? Não, senhor, fique em paz. Eu levo teu filho para a tua parentela. Aí ele falou, não quero que você leve meu filho para a minha parentela. Não quero. Veja o verso 7. O Senhor Deus dos céus, que me tornou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, o que me falou e que me jurou, dizendo, a tua semente darei a esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher dela para o meu filho, né? Então ali era o que Deus estava falando para ele e ele estava querendo cumprir. Bom, aqui eu vou finalizar dizendo uma coisa. Marido e mulher é família, pai e mãe é parentela. Então, família verdadeira ali é considerado marido e mulher e filhos. Saiu dali para casar com outra, formou família. Deixou pai e mãe é parentela. Entendeu? Grava isso. Você vai ver que é mais importante no futuro você gravar essas coisas para entender melhor. Bom, meus irmãos, lição de casa. 1 João 4,11. 1 João 4,11, né? E eu já quero aqui parabenizar a Beatriz Oliveira Valério. Ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Também quero parabenizar o Eduardo Nascimento dos Santos, também membro da Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. E também o Pietro Trindade dos Santos, também pertencente ao Ministério Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, né? Deus abençoa grandemente. Hoje também é aniversário da Janaína, lá de Juatuba, Minas Gerais. Meus sinceros sentimentos também pela sua perda, irmã. Tá bom? Olha, Deus abençoa grandemente aí o seu dia. Feliz aniversário, tá bom? Hoje também quero mandar um abraço para o irmão Adailton, lá de Pompeia, aqui em São Paulo, né? E para o meu amigo Márcio, tá? Eles me ajudaram aí nas ofertas também, né? E um abraço a todos que me ajudam sempre aí nas ofertas, meus irmãos. Eu preciso mesmo, né? Bom, não dá mais tempo para recados, meus irmãos. Por hoje é só e amanhã tem mais.